Mapa astral do Vini Júnior. O que a astrologia fala sobre quem ele é e o seu destino? Vini Júnior nasceu no dia 12 de julho de 2000 em São Gonçalo, Rio de Janeiro, 11h15 da manhã, até onde eu sei. E se esse horário de nascimento estiver correto, ele tem ascendente em Libra, com Vênus no signo de Câncer. E também Sol, Marte, Mercúrio, tudo no signo de Câncer e tudo na casa 10. O cara realmente nasceu pra brilhar, ele nasceu pra chamar atenção, ele nasceu pra ter grandes conquistas na vida dele. Isso porque a casa 10 é uma casa de sucesso profissional, uma casa voltada à carreira, e quando a gente tem muitos planetas numa casa, é como se aquele setor da vida se tornasse o mais importante para nós. Só que a casa 10 é uma casa da imagem pública, e Câncer já denota popularidade. Então é uma pessoa que acaba chamando atenção, acaba sendo benquista por muita gente. E inclusive o Vini, ele tem uma coisa muito interessante, que é Marte próximo do meio do céu, que é uma posição que aparece no mapa de grandes atletas, porque Marte é um planeta ligado à força física, ligada ao atletismo, ligado a você fazer alguma profissão que envolve mais adrenalina. E quando ele tá próximo do ascendente, que representa a nossa personalidade, quem nós somos, ou meio do céu, que é a nossa carreira, isso costuma trazer essas carreiras ligadas a Marte como um grande destaque. Quando a pessoa segue uma carreira dessa, ela tende a alcançar grande sucesso. O Vini tem Marte e Mercúrio, que traz também um lado dele muito multifacetado, até pela presença dele também ter Sol e Vênus nessa casa 10, eu tenho certeza que esse cara no futuro, ele pode ser um técnico, ele pode ser um treinador, ele pode ser alguém que vai ser um grande líder que vai liderar um grupo, né? Então, hoje a gente vê ele como um futebolista, mas é bem capaz que ele se transforme num técnico e alguém que vai ser uma referência no mundo por ter muitos conhecimentos e por conseguir passar esses conhecimentos. E por ele ter ascendente no signo de Libra, ele ainda tem esse efeito de ser gostado, de conseguir criar laços, de conseguir ser visto quase como um grande pai, quase como um grande protetor. E então as pessoas, elas vão confiar nele. E essa relação do Marte próximo do meio do céu, trazendo esse efeito de liderança, isso foi estudado por Michel Gauquelin. Ele fez um estudo que depois ficou conhecido como efeito Marte. Ele nem era astrólogo, mas ele usava a lei da probabilidade para poder entender a astrologia e ver se a astrologia realmente era real ou não. E aí ele pegava o mapa astral de milhares de pessoas, ele via qual era a probabilidade dessas pessoas terem, por exemplo, Marte próximo do meio do céu, Marte próximo do ascendente, e depois ele isolava dentro desse grupo de pessoas apenas as pessoas que eram grandes atletas, pessoas que tiveram grandes conquistas no esporte. Ele verificava quais eram as chances dessas pessoas terem Marte nessa condição. E ele notou que entre atletas, a chance probabilística era maior que Marte estivesse próximo do meio do céu e do ascendente. E cara, muitos outros cientistas inclusive replicaram esse estudo dele. É um assunto muito interessante de você estudar, efeito Marte. E mesmo várias pessoas chegando em resultados muito parecidos com os dele, eles entravam em negação. Quando você vai ler a argumentação do porquê que eles falavam que não era válido, é umas bizarrices assim de argumentação deles quererem tirar as pessoas que não tinham horário de nascimento preciso, eles falando que o cara selecionou com viés os mapas astrais para poder usar para fazer o cálculo. Gente, uma total besteira. Pois o Vini tem justamente essa posição de Marte. Por isso, cara, ele tende a alcançar grandes degraus e tende a ter muito reconhecimento na vida. Agora, uma coisa legal é que Júpiter, Mercúrio e Vênus estavam em Câncer bem no início da Copa. Isso tem grande significado. Pode ser que o Vini, ele ganhe algum tipo de título, algum tipo de grande reconhecimento, ou no mínimo do mínimo, grande fama por conta de toda a atuação dele na Copa. Por quê? Como ele já tem a Vênus no signo de Câncer, que é o planeta regente do ascendente dele, e Júpiter e Vênus do céu estavam passando bem em cima da Vênus dele, isso fala de algum tipo de grande reconhecimento. As pessoas vão começar a saber quem é Vini Júnior. Até dentro do Brasil, cada vez mais pessoas vão conhecer ele. Eu mesmo, né, que não entendo muito de esporte, já fiquei curioso para poder entender e olhar o mapa astral dele. Isso aqui é uma energia de grande bênção acontecendo para ele. Não só isso, é interessante ver que ele tem Lua no signo de Sagitário, junto de Plutão, e tá na casa 2, só que no sistema de signos inteiros pode ser lido também na casa 3. Ele também tem Quirón ali, e isso marca pessoas que tendem a falar outras línguas, que tendem a se comunicar muito bem, tendem a ter muita curiosidade e interesse no mundo, de aprender coisas novas. É uma pessoa que vai viajar muito, né, como toda pessoa de ascendente Lua em Sagitário. De fato, ele vive na Espanha, onde ele tem um contrato, né, com um clube. Ele também
tem a Lilith junto do fundo do céu. Muitas pessoas com essa posição vivem muito longe de onde nasceram, porque às vezes ela pode ter algum tipo de marca, algum tipo de dor ligada a da onde veio, ligada à família. Então geralmente a pessoa ela busca a própria identidade e aí ela faz isso muitas vezes fugindo, indo viver em outros lugares ou tendo menos contato. De novo, eu não sei nada da vida do Vini, não li bibliografia dele nem nada, eu simplesmente peguei o mapa astral dele, abri e tô falando aqui. Ele tem Netuno na casa 5, que fala de pessoas que são muito criativas, originais. Urano também, para alguém que trabalha com esporte, é uma posição muito bacana, fala de uma originalidade, uma velocidade também mental, uma diversão também. Como esse Netuno forma um aspecto harmonioso com o ascendente, ele consegue imprimir uma imagem dele específica para as pessoas com muita facilidade. E é uma pessoa muito focada em resultado, muito focado na carreira, muito focado nos objetivos, só que ao mesmo tempo com um lado muito carinhoso, com um lado muito afetivo. Não é à toa que a gente fala muito também da vida pessoal dele, né? O relacionamento dele com a Virgínia. A casa 10 é uma casa daquilo que vai para público. E tendo Câncer aqui, tendo Vênus, a gente acaba conhecendo muito da intimidade dele, né? É uma pessoa que tem um perfil mais família, ele vai querer prover, ele vai querer trazer coisas de qualidade para as pessoas, porque ele vai entender que é isso, que o amor é o cuidar, que o amor é a gente estar perto, quase como uma família, né? Então ele vai ter uma visão mais assim, de realmente criar uma família. E como ele também tem Áries na casa 7, Marte na casa 10, ele vai gostar de pessoas que também têm grandes objetivos, que também têm um perfil de liderança na própria vida. Não é à toa que ele se relaciona com a mulher que é a pessoa mais falada praticamente nas redes sociais, que tem um maior engajamento dentro das redes sociais no Brasil. Inclusive passando em muito a segunda pessoa com maior engajamento, que é a Anitta. Tá certo que até onde eu sei eles terminaram, né? Não sei se voltou, não entendi o que tá acontecendo, ninguém tá sabendo, porque todo mundo tá achando que eles voltaram, né? Eu não sou muito de fofoca de famoso, não entendo nada. E é louco porque às vezes eu atendo pessoas famosas e às vezes elas vão falando pra mim as coisas da vida delas, como se eu soubesse tudo que tá acontecendo. E aí eu faço só cara de paisagem e fico, nossa, é verdade, né? Depois daquele bafafá, né? Tem uma cliente minha que ela é bem conhecida, só que não pode falar o nome, mas ela já ganhou aí um reality show e tal. Ai, era muito assim as consultas com ela. Aí eu tinha que me antenar, ela me falava as coisas, no final da consulta eu ia pesquisava as fofocas dos famosos pra entender do que ela tava falando. Enfim. Vini também tem questões muito profundas com o tema da morte. Isso porque na casa da morte, a casa 8, ele tem Saturno, que fala muito sobre nossos karmas e desafios, e tem Júpiter também. E esses astros formam uma oposição com Plutão e Lua. Apesar de ser uma oposição bem fraca, Saturno mal faz uma oposição na realidade com esses planetas, quase não dá para considerar, mas isso fala de algum tipo de dor ligada a uma perda. E a Lua junto de Plutão também fala de alguém que é marcado por alguma grande perda na vida. Mas algo que me parece é algo que ele consegue ressignificar, porque a Lua dele também forma muitos aspectos harmoniosos com ascendente, com Netuno, a Vênus. Tá acontecendo também um aspecto super bonito da Vênus entrando agora no signo de Leão. Júpiter vai entrar em Leão também no final do mês. Vai formar esse aspecto harmonioso com a Lua dele, que é regente do meio do céu. Ou seja, aqui a gente vê que ele vai colher muitos frutos. O sucesso desse cara só vai crescer. E eu não acredito que ele vai se limitar apenas ao futebol, porque a impressão que eu tenho dado essa configuração é que ele vai se tornar um profissional muito versátil. Então talvez ele comece a fazer várias outras coisas, se meter em vários outros projetos. Talvez a área da comunicação também chame muito ele. E reitero aqui, ele tem tudo para ser um coach, ele tem tudo para ser um treinador no futuro. E após o dia 25 de julho, quando Júpiter estiver entrando no signo de Leão, eu acredito que ele pode começar a ter de repente muito destaque no mundo. Então as pessoas do mundo inteiro começam a seguir ele na internet, começam a acompanhar ele por conta da casa 11 falar das redes sociais, e Júpiter, né, tá falando de algum tipo de reconhecimento global que ele recebe. Sol também tá passando por Gêmeos pela casa 9 dele, né? Vai entrar no dia 21 de junho no signo de Câncer. Eu acho que vai ser a partir dessa data que aí vai ter, assim, o mundo todo querendo saber quem é ele. Mas também é mega importante ele tomar cuidado para não se ferir, não se machucar. Porque esse ano ele tá vendo uma tendência também a acidentes e problemas de saúde. Isso porque Plutão tá passando em cima do Netuno, que é regente da casa 6, que fala de questões de saúde, e ele tem grandes questões aqui de saúde mental também para trabalhar.
trabalhar, principalmente se ele não trabalhou essas questões do passado, essas questões ligadas ao luto, à morte, à mudança. Marte também tá passando por Touro, eventualmente vai tocar Saturno, vai tocar Júpiter no mapa astral dele, e Urano do céu tá passando bem em cima do Júpiter, que também é regente da casa 6. E também da casa 3, onde nessa casa ele tem Quirón. Então todas essas configurações juntas trazem o risco de doenças, problemas de saúde, acidentes, algo que ele deve ficar muito de olho e tomar muito cuidado. Se você viu até aqui, deixa seu like, isso faz toda a diferença para esse vídeo chegar em mais pessoas. Compartilha com todo mundo que você conhece. Comenta aqui de quem você quer que eu fale o mapa astral. Gostou dessa interpretação? O que você percebe que tem a ver com a vida dele? O que mais vocês querem ver? Que tipo de vídeo vocês querem que eu faça? Falo sobre a Copa mais vezes? Falo de algum outro jogador? É só comentar aqui, curtir, compartilhar. Pode me seguir no Instagram também. Oi, Marcelo Levy. Vai ser um prazer enorme trocar com você. Um beijo gigante. Até mais.